Fala, torcedor do Flusão, bora acompanhar aqui a repercussão dessa derrota do Fluminense ontem contra o Corinthians. A mídia falando, analisando esse momento do Fluminense que não é bom. O time vem passando aí por essa fase não muito boa ontem, perdendo de 3-0, não tá jogando nada. Vamos acompanhar aqui, deixar os créditos do vídeo a ESPN Brasil, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. O que se tem para hoje é um Fluminense, e aí vamos lá, um Fluminense muito debilitado. Preocupante para a temporada, inclusive, né? É, muito preocupante. Muito preocupante. Tem sido preocupante muito. A temporada até aqui, mas vamos pontuar. Assim. Fluminense não buscou uma reposição até agora para o Nino. Ah, vai chegar aí o Thiago Silva, vamos esperar. Mas quando chegar, vai ser provavelmente segunda metade da temporada. Sim, a partir de julho. O Fluminense não tinha hoje o André. Vamos lembrar aquela Copa do Brasil em que o André não jogou e o Corinthians ganhou também por 3-0 do Fluminense na semifinal, né? Foi. Há 2 anos. 22. O Fluminense não tinha o Samuel Xavier na lateral direita. O Fluminense não tem tido, por problemas disciplinares, Kennedy e Alexander. O Fluminense com isso perde bastante. Sim. Olha só, vamos lembrar o time campeão da Libertadores, o Nino foi fundamental, o André foi fundamental, o Kennedy foi fundamental. Os caras não estavam em campo. Quem sobrou em campo? Sobraram em campo alguns jogadores que já estão muito desgastados. Felipe Melo, o Ganso, o Cano. Aí vamos chegar no Cano. O Cano é exímio finalizador. É péssimo para voltar e buscar a bola na defesa. A bola tem que chegar nele. É péssimo. Ele não sabe fazer isso. E, gente, isso não tira a qualidade dele como artilheiro. Só que ele é o artilheiro. Ele não é o cara que vai pegar a bola na defesa para sair construindo, porque ele não tem essa capacidade. Assim como o André não tem a capacidade de finalização que ele tem lá na frente. Sim. Cada um com a sua, dentro da sua habilidade. E o Cano perdeu 2 bolas hoje. Uma conseguiu salvar em cima da linha, né? Uma bola que vai no peito do Garro, e a segunda é o gol, o primeiro gol do Corinthians. Porque ele pega a bola, ele não tem que voltar para pegar essa bola. Aí eu me pergunto, ele volta, e quem está avançado é quem devia ter voltado, o Ganso. Essa bola que perdida pelo Cano era para ser trabalhada por quem sabe trabalhar ali. O Ganso sabe. O Ganso ficou no ataque, quem voltou foi o Cano, perde a bola. Então tá um time que está fazendo tudo errado. O Diniz no segundo tempo fez algumas modificações até que me pareceram corretas, só que aí o jogo já tinha acabado. O jogo acabou com 1 minuto do segundo tempo, Sim, o gol do Kaká. 2-0, acabou o jogo ali. Acabou. Não tinha mais nada a fazer. Mas demorou muito para buscar, porque, por exemplo, ele tem o Arias, só que é um Arias completamente fora do que ele foi ano passado, porque ele está aberto na esquerda. Onde ele não rende também. No segundo tempo ele traz o Arias para a direita, mas aí já está 3-0 o jogo. Ah, mas porque o Marquinhos foi bem. Porque o Marquinhos foi bem, você perde o Arias, que é melhor que o Marquinhos bem. Entendeu? Então, assim, o Diniz está tateando no escuro, não está achando as soluções para as dificuldades que o Fluminense tem no momento. Aí, galera, pessoal da ESPN Brasil, falando sobre o Fluminense, essa fase, né, que o time vem passando não muito boa, preocupante, né, o desempenho do time. Ontem foi derrotado 3-0 e o Fluminense não jogou nada, né? Quando o time perde, mas pelo menos mostra ali alguma vontade, né, alguma coisa de positivo, mas ontem o Fluminense perdendo de 3-0 e o desempenho, né, do time muito mal. Saiu para o intervalo 2-0, o Diniz fez algumas mudanças e no começo do segundo tempo já tomou um gol, um balde de água fria. E o Diniz tem que abrir o olho, né, achar soluções para fazer esse time voltar a jogar um bom futebol. A gente sabe que esse elenco aí tem potencial para jogar melhor. Já viu o ano passado, né, o time jogando muita bola. Mas esse ano ainda não conseguiu, né, fazer esse time desempenhar, performar melhor, né? O desempenho ali dentro de campo está muito abaixo. Os jogadores também, né, não vem passando por uma boa fase. O Cano mesmo ontem tem essa questão, né, que a bola não chega para o Cano, ele tem que ficar vindo lá atrás buscar a bola. Tanto é que no erro do Cano, né, o Fluminense tomou o gol. E o Fernando Diniz até admitiu aí essa fase ruim. Aí, esse ano, né, tirando a partida do jogo da volta contra a LDU, o Fluminense fez um bom jogo, depois não fez mais nenhuma partida de encher os olhos. O torcedor, claro que fica preocupado, porque a gente já
está aí com a quarta rodada, né? Se não me engano, a quarta rodada do Brasileiro, e o Fluminense não está conseguindo jogar um bom futebol. Na Libertadores até que tá bem, mas é o time que não vem jogando bem nas partidas. O torcedor critica com toda a razão, porque não está se sentindo, né? Não está sentindo confiança no time. E ontem foi uma péssima partida. O segundo gol mesmo ali do Wesley, o cara brincou, né, com a zaga do Fluminense, o Felipe Melo ali mesmo, deixou o cara no chão. Mas é trabalhar, né? E já não bastava essa fase ruim, né? Tem a questão ali do John Kennedy com outros garotos que fizeram uma festa. Isso acaba atrapalhando também, né? O time, o elenco, com esses problemas. Mas a forma de corrigir isso aí é trabalhando. O Diniz também, às vezes, parar de inventar algumas coisas, fazer o simples ali, o feijão com arroz, que eu acredito que o time vai jogar bem. Mas é aguardar os próximos jogos. Essa semana tem Copa do Brasil. Final de semana já tem Brasileiro novamente. Próxima semana Libertadores. O calendário não para, né? E o Diniz tem que achar soluções aí rápido para fazer esse time jogar e conquistar resultado. Não só resultado, mas desempenhar, né, um melhor futebol na sequência dos próximos jogos. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.